Barras do Maratauã marcou presença na segunda metade do século XX na magistratura piauiense por meio do trabalho de nomes expressivos que viveram a magistratura e o magistério. Um desses nomes, Dr. Geraldo Magela de Carvalho. E para traçar-lhe um perfil, nada mais oportuno do que convidarmos um ex-aluno dedicado. Estou falando do magistrado aposentado Elmar Carvalho. Dr. Geraldo Magela Carvalho nasceu em Barras, exatamente no dia 25 de dezembro de 1929, de uma família católica, dos festejos da padroeira Nossa Senhora da Conceição. Nasceu exatamente no Natal, no dia do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E teve esse viés de religiosidade por toda a sua vida. Ele, na sua vida profissional, foi tabelião, tanto em Barras como em Teresina, no início da sua vida profissional. E foi advogado, professor e juiz de direito, tendo chegado a ser juiz da capital, juiz de quarta entrância aqui na capital. Mas também, fora do magistério e da magistratura, ele exerceu outros cargos, entre os quais foi subsecretário de Administração do Estado do Piauí e também foi assessor do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Piauí, o da 22ª Região. Poeta e escritor, foi também um grande orador, orador de muitos recursos, e era um homem de palestra agradável, atraente. Ele sabia, geralmente, quando havia uma roda de conversa, quase que inevitavelmente ele se tornava o centro da atenção, porque sempre ele tinha uma história a contar, tinha um jeito especial de contar e muitas vezes contava fatos engraçados, jocosos, anedóticos de Barras, envolvendo pessoas que ele havia conhecido ou pessoas que faziam parte da paisagem humana de Barras, pessoas conhecidas na época em que viveram. Ele foi um dos fundadores e foi o primeiro presidente da Academia de Letras do Vale do Longar. E, igualmente, foi também um dos fundadores e o primeiro presidente da Academia Maçônica de Letras do Piauí, de cuja academia eu também tive a honra de ser um dos fundadores, assim como o seu irmão Bilé Carvalho. Foi presidente do Jockey Clube de Teresina e foi um dos fundadores do ginásio Nossa Senhora da Conceição. Sobre essa fundação, eu vou me estender um pouco mais adiante. Foi também um dos fundadores do ginásio da SENEC, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade em Regeneração, onde ele foi juiz, onde também ele exerceu o magistério. Ele fez as primeiras letras, ou mais precisamente, onde, como se dizia, ele se desasnou com o estudo da carta de ABC e da tabuada, foi com sua mãe, de tal sorte que tanto ele como seus irmãos, quando ingressavam na escola formal, já tinham os rudimentos das primeiras letras, já tinham um certo letramento. Ele concluiu o ginásio no Colégio Diocesano, de cujo internato ele foi prefeito, assim como foi também presidente do Grêmio Monsenhor Bozon. Em sua gestão, o Grêmio Monsenhor Bozon promoveu eventos culturais e ele, inclusive, conseguiu fundar e publicar alguns números do jornalzinho impresso Gente Nova, do qual ele foi colaborador. Esse
pequeno jornal, publicava crônicas, poemas, né, pequenos artigos, essas coisas. E ele era um dos principais colaboradores desse jornalzinho que ele havia criado e que ele publicou alguns números em sua gestão à frente do Grêmio, mostrando que exercia a liderança estudantil em seu tempo. Ele também foi um dos dirigentes do Centro Estudantil Piauiense e, ainda jovem, participou do Coral do Amparo. Portanto, ele era um homem muito integrado com as artes, era partícipe, sobretudo, da arte literária e da musical. Tanto que ele, como representante do Colégio Diocesano, participou de alguns eventos líteros musicais no Educandário Dom Barreto. E foi nesse educandário que ele conheceu Maria Augusta, que veio a se tornar sua esposa posteriormente. Inclusive, o irmão dele, o doutor Sebastião Aécio de Carvalho, veio a se casar com uma irmã de Dona Maria Augusta. Ambas eram de Regeneração, onde ele mais tarde foi juiz e fundador do colégio, como eu falei. Ele foi um dos fundadores do Colégio de Regeneração. Nesse trabalho, teve também a participação e liderança do padre Borges, que eu cheguei a conhecer quando me tornei também juiz em Regeneração. Ele veio a cursar a antiga Faculdade de Direito do Piauí, a partir de 1953. Mas o seu pai, já no processo de se desligar do seu cargo de titular do cartório de Barras, teve a necessidade de que ele, Geraldo, que era estudante de direito, o ajudasse nessa transição. E de modo que o doutor Geraldo se tornou escrevente juramentado, tocando esses serviços cartorários, e na condição desse trabalho, juntamente também com o seu esforço para dar continuidade ao curso de Direito, ele veio a se tornar tabelião público de Barras, em substituição a seu pai, João Carvalho. E depois, de forma assim quase de surpresa para a família, ele decidiu, em 1954, a se casar com a dona Maria Augusta. E aí morou por uns tempos em Barras com ela, e creio que por essa época do início aí do seu casamento, da época do seu casamento, ainda morando em Barras, nasceu seu filho João Berkman, sobrinho. E nessa temporada de seu retorno a Barras, já casado, ele veio a ajudar, a participar de encenações teatrais, sob os auspícios de Helena Carvalho, que consolidava o teatro em Barras, que em determinada época foi muito ativo. E até eu soube que o seu irmão Bilé Carvalho, José dos Santos Carvalho, chegou até a ser convidado para acompanhar uma trupe de artistas teatrais que estivera em Barras. Mas, obviamente, Bilé não seguiu esse grupo teatral, mas tinha muito talento para o teatro e, sobretudo, em esquetes ou pequenas peças jocosas. De forma que, nesse movimento teatral em Barras, participaram outras várias pessoas, entre as quais, como eu já falei, o Bilé Carvalho, seu irmão, Francisca Araújo, Lurdinha Lustosa, Nessi Araújo, Calbi Carvalho, Leônia Brasil e outras pessoas. Ele, como a gente nota, muito dinâmico, muito ativo e muito interessado
em coisas culturais e tudo, ele, em Barras, organizou e dirigiu o coral da Matriz. E foi também diretor do Barras Clube. O seu irmão, Assis Carvalho, Francisco de Assis Carvalho, que, que escreveu um importante livro de memórias chamado Obras Inacabadas, fala com detalhes da luta do Dr. Geraldo para fundar o ginásio Nossa Senhora da Conceição, que entre os fundadores tinha também o padre Uchoa. E Assis Carvalho fala que foram peças fundamentais para a criação desse ginásio o Dr. Geraldo Magela Carvalho e José Alencar Lopes, conhecido como Zé do Honório. Então, ele fala muito do esforço do doutor Geraldo, porque era uma burocracia tremenda. Esse rapaz também, o Zé do Honório, José Alencar Lopes, embora fosse um servidor humilde da gráfica do Estado, mas ele se desdobrava em Teresina para conseguir essa papelada de reconhecimento do ginásio junto ao Estado, e aí, nos finais de semana, sábado, ele se deslocava para Barras em um ônibus às suas próprias expensas, e aí ia trabalhar em registrar, em transcrever esses papéis lá com o doutor Geraldo, às vezes no sábado, no domingo e tudo. De modo que ele reconhece que foi um esforço muito grande do doutor Geraldo e do Zé do Honório nessa luta para a criação do ginásio e enfrentar essa burocracia. O ginásio funcionou no grupo escolar Matias Olímpio, no turno da noite. E teve, entre os primeiros professores, o próprio Dr. Geraldo Magela, Maria Augusta, sua esposa, Eliseu Albano, que era primo do meu pai, era um odontólogo, que depois se transferiu, acho que para João Pessoa, Raimundo Batista, que lá no livro não diz, mas creio seja o doutor Raimundo Batista, juiz de direito, posto que ele foi juiz de direito em Barras, mais tarde se tornou desembargador e presidente do Tribunal de Justiça. Conrado Amorim e sua esposa Olga Fernandes. Dr. Geraldo colaborou também nas atividades do Centro Operário São José, sobretudo na promoção dos bailes das rosas, do branco, do azul, e também deu a sua contribuição quando um dos presidentes do Centro Operário criou um curso de corte e costura. Posteriormente, ele voltou a morar em Teresina, onde foi tabelião, e um pouco depois foi aprovado em concurso para juiz de direito. E, como magistrado, ele serviu nas comarcas. Entre outras comarcas, serviu na de Regeneração, onde, como eu já disse, ele fundou o ginásio da Senec, esteve também em São Raimundo Nonato, Amarante, até encerrar sua carreira como juiz de direito da comarca de Teresina. Eu tive a honra de ser eleito para membro da AVAL. E nessa luta para ingressar na AVAL, eu contei com o integral e incondicional apoio dele, com seu incentivo, e também do Antenor Rego. De modo que eu entrei na AVAL em 23 de maio de 1997, quando era presidente o desembargador Tomás Gomes Campelo. E o nosso doutor Geraldo me recebeu com um magnífico discurso que mostra realmente os seus dotes de orador, tanto na postura como na entonação de voz.
na ritualística, inclusive da solenidade que ele ajudou a organizar. E nesse discurso eu me emocionei com as suas palavras, entre as quais transcrevo esse breve trecho. Não por vaidade, mas para mostrar a capacidade dele como orador. José Elmar de Melo Carvalho é induvidosamente respeitado e carinhosamente ouvido pelo mundo intelectual que impulsiona as letras piauienses. Homem simples, como simples são os seus pais, Miguel Arcângelo de Deus Carvalho e Rosália Maria de Melo Carvalho. Quis a providência divina que, em 9 de abril de 1956, Elmar Carvalho tivesse por berço esta invicta e brava cidade de Campo Maior, recebendo desde os primeiros momentos de vida os afagos naturais do farfalhar das carnaubeiras, símbolo tradicional desta terra, ninada pelo gorjear dos pássaros nas manhãs, de sol vivo e ardente, ou no crepúsculo esculpido pela silhueta da bucólica serra que enfeita e orna a paisagem campesina da cidade, conclamando os católicos ao recolhimento sacrossanto dos lares no cair das tardes tristonhas e serenas, ao toque nostálgico do Ângelus, que se espraiam da belíssima Catedral de Santo Antônio. Apaixonado e compenetrado pela bravura de seus conterrâneos, rememorada nas festas cívicas comemorativas da Batalha Sangrenta do Genipapo, Elmar orgulha-se de ter nas veias o sangue cálido dos seus ancestrais que sacrificaram vidas na defesa de nossa independência, provando desse temor a intrepidez e a fibra suprema do ideal de liberdade. Eu fiz essa transcrição, essa pequena transcrição, para mostrar os seus dotes de redator e de orador, e, ao mesmo tempo, por ele ter prestado a homenagem a meus pais e à minha terra natal. Então, Dr. Geraldo, sempre muito ativo, foi uma das lideranças leigas do catolicismo em Teresina e posso dizer que no Piauí, uma vez que ele liderou esses concílios da cristandade e, inclusive, como dito, ele participava ativamente para dar um maior brilho ao festejo de Nossa Senhora da Conceição em Barras, contando para isso com o apoio de seus irmãos, de parentes e de vários amigos. Como dito, ele presidiu o Jockey Clube, mas, sobretudo, em sua gestão, ele construiu a imponente sede nova do clube, feita com um design moderno, arrojado, de modo que ele marcou muito bem a sua gestão com essa obra que até pouco tempo a gente via ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Faleceu em março de 2008. No livro que eu citei, do seu irmão Assis Carvalho, Obras Inacabadas, o seu irmão diz sobre ele: acreditar-se-lhe-ia o caráter de bom filho, fraternal irmão, extremado chefe de família, caridoso, colaborador, culto e com reconhecido domínio das leis, excelente orador e, sobretudo, amante das artes e do cotidiano da sua terra natal, a quem enaltecia com uma belíssima poesia que se inicia assim: és linda, graciosa e bela cidade gentil,
do Piauí, tens glória de um passado cheio de esplendor. Adoras com fé o Brasil e com sublimidade tributa-lhe o amor. Então, como ficou bem visto nesta nossa breve palestra, ele tinha um acendrado amor pelas artes em geral e, sobretudo, foi um cultor, um partícipe da arte literária, como escritor, como poeta, e da arte musical, inclusive porque participou do Coral do Amparo e fundou em sua terra o coral ligado à Igreja de Nossa Senhora da Conceição. E Deus lhe concedeu que 2 de seus filhos, João Berkman Sobrinho e Geraldo Nunes de Carvalho, o Geraldinho, fossem 2, podemos dizer, mestres da arte musical. João Berkman, inclusive, foi diretor do Departamento de Artes da Universidade Federal do Piauí e foi professor. E em sua dissertação de mestrado, em sua tese de doutorado, ele falou sobre música e, inclusive, escreveu um excelente livro sobre a arte, sobre a música erudita, no Maranhão, em São Luís, sobretudo. E podemos dizer que essa obra, sem dúvida nenhuma, vai ser um verdadeiro clássico, né? Uma obra clássica da seara musical do Maranhão, porque ele aborda em profundidade esta música maranhense. E ele próprio é um grande artista, é um compositor. E o Geraldo Nunes Carvalho, é um grande violonista, admirador ferrenho, digamos assim, admirador bem entusiasmado do grande Luiz Gonzaga. E o Geraldinho é compositor. E foi com viva emoção quando eu estava na cerimônia de sepultamento do Dr. Geraldo Magela Carvalho, que eu ouvi os acordes maviosos do Geraldinho, acompanhado pela voz maravilhosa da cantora lírica Conceição Farias, recentemente falecida, que eu me emocionei ao ouvir aquilo na despedida do Dr. Geraldo. E então eu senti e me emociono com isso, que eu não mais veria aquele homem que foi meu mestre no curso de Direito, aquele parente e bom amigo. Agradecemos ao Dr. Elmar Carvalho, poeta, ficcionista, crítico literário, membro da Academia Piauiense de Letras, pelo perfil que traça de Dr. Geraldo Magela de Carvalho. Aproveitamos aqui o ensejo para apresentar aqui a obra sobre a qual faz referência Dr. Elmar Carvalho, Obras Inacabadas, de autoria do irmão do Dr. Geraldo, Francisco Carvalho. Neste livro, além de anotações de fundo genealógico, nós temos Barras revisitada através de costumes, sua geografia, sua paisagem, um livro que deve constar na biblioteca de todos que amam Barras. Muito obrigado, doutor Elmar. Eu que agradeço e fico com a grata satisfação de ter participado dessa sua iniciativa louvável de, a cada aniversário de Barras, você gravar esses importantes arquivos audiovisuais sobre a história, sobre a cultura e sobre a literatura de Barras. E esses arquivos são importantíssimos e certamente servirão para que se faça
no futuro, um museu de audiovisual de Barras. Você, com seu dinamismo, com a sua inteligência e por ter se habilitado nessa sistemática, produzir esses arquivos, você certamente está prestando um grande serviço ao Piauí e principalmente a Barras. Muito obrigado pela possibilidade de ouvir. Até uma próxima oportunidade. És linda, graciosa e bela cidade gentil. Do Piauí tem glórias no passado cheio de esplendor. Adoras com fé o Brasil e com sublimidade tributas o amor. O rio sempre adormecido vive a te adorar. Com toda placidez lhe dá o coração, e com lindo sorriso vais tu a beijar as águas que ali vivem na maior solidão. Tua maior beleza é a ilha dos amores, tua soberania é a velha matriz. Momentos de alegria e horas de dores, e com fabilidade suportas feliz. Terra de taumaturgo, beleza que encerra. De Joaquim Pires tem honra, glória, progresso e amor. Do Piauí és a glória das glórias, exaltas com soberba tua prece ao Senhor. És linda, graciosa e bela cidade gentil. Do Piauí tem glórias no passado cheio de esplendor. Adoras com fé o Brasil e com sublimidade tributas o amor. O rio sempre adormecido vive a te adorar. Com toda a placidez lhe dá o coração, e com lindo sorriso faz tu a beijar as águas que ali vivem na maior solidão. Tua maior beleza é a ilha dos amores, tua soberania é a velha matriz. Momento de alegria e horas de dores, e com fabilidade suportas feliz. Terra de taumaturgo, beleza que encerra. De Joaquim Pires tem honra, glória, progresso e amor. Do Piauí és a glória das glórias, exaltas com soberba tua prece ao Senhor. Terra de taumaturgo, beleza que encerra. De Joaquim Pires tem honra, glória, progresso e amor. Do Piauí és a glória das glórias, exaltas com soberba tua prece ao Senhor.